Muito boa noite. Olha só, palestras incríveis aqui, né, que vocês já presenciaram. E para complementar o que já foi trazido aqui para vocês, a gente vai falar sobre a hipnodontia, né, que é uma área que poucos conhecem e que ainda é permeado de muito preconceito. Vocês estão tendo essa oportunidade, né, a Rebouças está dando essa oportunidade de vocês conhecerem uma técnica que pode transformar a vida das pessoas. Vocês viram aí a parte medicamentosa e o quanto que as pessoas podem sofrer desses efeitos colaterais dos medicamentos, não é isso? Pois é, felizmente nós temos uma coisa chamada hipnose, que não é uma coisa que, para alguns, na verdade, é uma prática para todos, inclusive muito fácil de se aprender. Aquelas apresentações que vocês viram fazendo lá na faculdade, aquilo para seus olhos pode parecer complexo, mas na verdade não é. Se eu ensinar você, você aprende a hipnotizar em menos de 3 dias. Você já está hipnotizando. Agora, para a gente ir para a parte terapêutica, aí é outra história, certo? Porque a hipnose ela é uma ferramenta, só que essa ferramenta pode ter várias aplicabilidades. Quando a gente fala da hipnodontia, a gente está falando da hipnose aplicada ao contexto da odontologia. Vocês vão conhecer também como hipnose odontológica ou hipnose na prática odontológica. São todos sinônimos disso aqui, hipnodontia. Então vocês vão conhecer agora o que é hipnose e como é que você pode utilizar no consultório. Tanto para a questão da analgesia, quanto para a questão de controle de ansiedade, quanto para a questão de tirar sons, barulhos que ocorrem no consultório, inclusive fazer cirurgia sem precisar de nada disso aqui. Ansiolítico, analgésico, em muitos dos casos reduz anti-inflamatório. Então, assim, é uma coisa incrível que vocês vão ver aqui, né? Mas antes, né, para quem ainda não me conhece, Bruno Oliveira, além de trabalhar com hipnose, eu sou biólogo e sou socorrista PHTLS. Então, uma das coisas que eu muito me preocupo é a questão de evitar efeitos colaterais. Eu estou ministrando aqui na faculdade uma disciplina chamada urgência e emergência no consultório odontológico, e uma das coisas que a gente quer evitar é que o paciente tenha alguma ocorrência devido a algum procedimento odontológico. Por exemplo, anestesia. Você sabe que o paciente ele pode ter várias condições clínicas depois que tem uma anestesia. Ele pode ter convulsões, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, ele pode ter N situações dependendo da sua própria condição fisiológica. Então, por exemplo, quando eu faço uma anestesia hipnótica, esse paciente ele não tem esses efeitos colaterais das medicações. Olha que interessante, eu posso ter o mesmo resultado da medicação sem precisar de nenhum tipo de química. Se você já tomou alguma medicação na sua vida, teu corpo já armazenou essa informação. Eu consigo resgatar essa informação da medicação sem precisar de nada medicamentoso. Essa é a maravilha da hipnodontia, certo? Então, para muitos pacientes, buscar o auxílio do dentista significa estar à frente de muitos de seus medos e ansiedade. O professor Tony acabou de mostrar um procedimento em que os pais tiveram que segurar a criança chorando. Isso é traumatizante para a criança. Em muitos dos casos, essa criança ela vai ser um adulto odontofóbico. Por quê? Porque ela teve uma experiência horrível no consultório odontológico, sem falar que os pais têm muito costume de associar o dentista a algo que vai ser penalizado. Eu quero que vocês levantem a mão aqui, quem já ouviu um pai ameaçando um filho, dizendo assim, ó, se você não obedecer, eu vou levar lá no dentista. Então a criança acaba fazendo essa relação de que consultório é um local que vai sentir dor, é desconfortável. Além de o próprio ambiente do consultório lembra muito a questão de um hospital, não é verdade? Os instrumentais, a questão das cores, então lembra muito um hospital. E tem gente que isso é o gatilho para ter uma crise de ansiedade. Né? Eu fiz uma especialização só sobre ansiedade. E aqui para nós, tem ansiedade que, assim, só olhar para você, vestido de jaleco, já é o gatilho para ela ter uma crise de ansiedade. Ela chegou de boa no consultório, ela viu a seringa, ela viu a agulha, ela vai ter uma crise de ansiedade. E existem diversos tipos de crise de ansiedade, não se iluda. Nem toda ansiedade a gente controla só com aquele respira. Tem situações que você pode potencializar a ansiedade do paciente pedindo para ela hiperventilar. Então, é isso a questão que o professor Tony está fazendo. A hipnose é uma prática 100% segura, qualquer pessoa pode fazer. Ah, mas por que qualquer pessoa não vai fazer no consultório? Porque a gente precisa de uma capacitação.
São. A gente precisa entender como é o processo, como aplicar, e se algo der errado, sair dos trilhos, a gente também sabe como contornar. Então, a hipnodontia também é uma capacitação na odontologia, e que eu quero que vocês estejam fazendo isso. Sabe por quê? Porque vocês vão ser pioneiros aqui. Aqui no Brasil ainda existe muito preconceito com a ferramenta hipnose. Achar que hipnose é coisa do diabo, coisa do capeta, achar que vai dominar a mente do paciente, achar que vai fazer ela contar segredos ou virar uma marionete na mão do hipnólogo. Isso, fazer igual o Padre Quevedo diz, isso não existe. Isso é uma invenção que os filmes colocaram nas nossas mentes e que a gente, culturalmente, a gente carrega. Se eu chegar agora na rua e perguntar para uma pessoa desconhecida, qual a primeira imagem que vem na tua cabeça quando eu falo a palavra hipnose? É de uma pessoa, né, muito mal encarada, querendo fazer um mal, com um pêndulo na mão, rodando um pêndulo e pedindo para você fazer algo que não faz parte da sua ética. A hipnose não é assim, tá certo? Então, odontofobia é a ansiedade dentária e a fobia do dentista. 10% da população. Gente, vocês têm noção? 10% dos seus pacientes vai ser odontofóbico. Inclusive, eu trabalho com um cirurgião dentista que ele pega só os casos de odontofobia. Por quê? Porque ele não consegue nem entrar na cadeira odontológica, não consegue nem entrar na parte do consultório e nem sentar na cadeira odontológica, por causa de um medo exacerbado. Medo é uma coisa, fobia, ela vai além. Tudo bem? Então, os sons, cheiros, equipamentos do consultório, às vezes podem incomodar. Aquela luz que você coloca ali para ver melhor a boca do paciente, aquilo incomoda. A bomba vácuo da cadeira odontológica, ela faz zoada. Você pode, por exemplo, o motorzinho. Quem aqui já ouviu reclamações sobre o motorzinho? Tem gente que odeia o som do motorzinho. Imagina você ter a possibilidade de substituir o som do motorzinho pela música que ela mais gosta, Tony. Na hora que está lá, saindo zzz, e ela está escutando a música que ela mais gosta. Os cheiros, aquele cheiro, né, de consultório, de algo que lembra algo médico, você pode retirar. Inclusive, você pode tirar o paciente mentalmente daquele local e transportar ele para outro local. Eu tenho um vídeo no YouTube de uma cirurgia que foi feita junto com o Dr. Islam, a gente hipnotizou o paciente, e esse paciente ele estava na cadeira odontológica debaixo de uma cachoeira. Ele fez todo o procedimento, o paciente não precisou de nenhum tipo de química. Então, isso é alguns dos benefícios que a hipnose pode trazer para vocês. Certo? Agora você deve estar se perguntando, tá, professor, essa hipnose realmente tem uma validação científica? Esse negócio é ciência? Lógico que é ciência. E é por isso que a gente está aqui. A gente não estaria numa faculdade apresentando isso para vocês, um achismo. Isso aqui, olha, Conselho Federal de Odontologia, de Medicina, de Psicologia, de Fisioterapia, Terapias Ocupacionais, o próprio Ministério da Saúde já acrescentou desde 2018 a ferramenta da hipnoterapia. Me diga, como é que todos esses conselhos, todos esses órgãos ia começar a utilizar a hipnose se ela fosse mentira, se ela não funcionasse? Então a primeira coisa quando alguém chega para mim e diz assim, eu não acredito em hipnose. Eu sempre respondo, você acredita no que você quiser. Agora, vá buscar, vá ler na internet, vá ler artigos, onde a gente tem mais pesquisa científica no controle da dor, sabe onde é que está? Na área de vocês. Na odontologia, é onde existe mais pesquisas no controle da dor, certo? E você deve estar se perguntando também, mas Bruno, para eu fazer hipnose, eu não preciso ser um psicólogo não? Todo mundo me pergunta isso. Bruno, tu é psicólogo para fazer hipnose? Não, não sou psicólogo. Na verdade, a hipnose não é uma ferramenta da psicologia. A psicologia se apoderou da hipnose, assim como qualquer outra área pode se apoderar da hipnose. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que fazem o hipnoparto, parto humanizado para retirar dor com hipnose. Eu conheço tatuadores, eu faço lives, tenho um vídeo no YouTube com esses caras que ele faz pontualmente para retirar a dor para fazer a tatuagem. Dentistas. Estou para fazer uma live agora com um médico lá da UFCG de hipniatria, que é uma especialidade médica com hipnose. Pra você ter ideia. Né, tem um muito conhecido Fábio Puentes, né, lá no Hospital da Clínicas. Ele trabalha com dores de membros fantasma. O que seria isso? O cara perdeu um braço, uma perna, mas ele continua sentindo a dor de uma perna que nem existe. Mas a dor está aqui, ó.
E ele trabalha com a hipnose essas questões. Então veja que quando eu trago para vocês a possibilidade de vocês conhecerem a hipnose e aplicar na prática de vocês, não quer dizer que toda consulta você vai empurrar a hipnose no paciente, não. É pontual, né? É um a mais. Lembra do cinto de utilidade do Batman? Cada botãozinho daquele faz uma coisa. E no dia que você pegar um paciente que é totalmente alérgico, que ele tem alergia praticamente a tudo, tem gente que é assim. Você tem a possibilidade de fazer uma anestesia hipnótica. Se você pega um paciente que é odontofóbico e ele diz, cara, eu quero passar por essa experiência, você vai fazer. Então você vai ter um diferencial, por quê? Porque você vai pegar um novo nicho de paciente e tudo que é escasso é mais valioso. Faz sentido isso para vocês? Tudo que é escasso é mais valioso. E é uma nova ferramenta para acrescentar aí para o currículo de vocês. Certo? Hipnose é de uso legal e livre em qualquer profissão. Não tem isso que uma profissão específica vai monopolizar a hipnose, tá certo? Inclusive, qualquer um de vocês aprende rapidinho e consegue fazer as coisas que eu consigo fazer lá na faculdade. Só que lá na faculdade eu faço as apresentações de entretenimento, tá? Como eu falei para vocês aqui, ó, existem vários tipos de hipnose. A hipnose clínica, a hipnose clássica, a auto-hipnose, a conversacional e a hipnose não verbal. Tem como hipnotizar sem falar nada para a pessoa. Eu não trabalho com isso, mas eu tenho amigos que fazem isso. Então, qual seria a hipnose que a gente utiliza no consultório? Isso aqui, ó, conversacional, que é uma mistura da hipnose clássica com a hipnose de Milton Erickson, de terapia. Então, por exemplo, sabe o que é que dá medo nas pessoas, inclusive em você aí? A palavra hipnose. Tony, o que dá medo nas pessoas é a palavra hipnose. Se eu falar para uma pessoa, eu consigo hipnotizar uma pessoa e dizer assim, ó, vamos fazer um exercício de concentração, de imaginação, a pessoa ela não tem medo. Agora, se eu falar, vamos fazer uma hipnose, a pessoa, para lá, rapaz, ela dá um passo para trás e vai estar repreendido. Por quê? Por causa dessa coisa mística que envolve a hipnose. Mas sabe como é que foi que surgiu isso? Lá atrás, surgiram as pessoas que fazem hipnose de palco. Inclusive, hoje eu faço hipnose de palco também. Só que lá naquela época, ele queria ter aquele aspecto místico. E eles não queriam que tivesse gente também praticando hipnose. Era tipo uma habilidade só deles. Eu não quero que você aprenda, não. Só eu que sei. Então eles passavam a ideia de que tinha poderes sobrenaturais. Mas na verdade, isso já caiu faz muito tempo. Hoje a gente está numa nova pegada de popularizar a hipnose e mostrar que é uma coisa de todos. Certo? Então, o que seria a tal da hipnose, né? Por definição, se eu for pegar aqui a Associação Americana de Psicologia, é um estado de consciência que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida. É mais ou menos o seguinte, vocês estão direcionando a sua atenção para mim, mas você nem está dando atenção ao barulho dos carros que está passando ali fora. Direção focada. Só que a gente aprofunda essa experiência ao ponto de teu cérebro não saber o que é realidade ou o que é imaginação. Quando eu peço para uma pessoa esquecer o próprio nome e ela esquece, ela já está num nível de concentração muito grande, certo? Hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um sentimento aceitável na mente subconsciente. Eu vou traduzir isso aqui para vocês. É atravessar o fator crítico da mente. Esse fator crítico está ligado agora. Vocês prestando atenção no que eu estou falando. Esse é o seu fator crítico. Você está analisando cada palavra que eu estou falando, se faz sentido ou não, se eu sou uma pessoa confiável ou não. Esse é o lado crítico e é importante para a nossa sobrevivência. Porque imagina se qualquer pessoa, Tony, chegasse e jogasse uma sugestão para você e você obedecesse essa sugestão. Então você tem uma coisa chamada fator crítico que filtra se aquilo vai ser algo bom para você ou não. Quando a gente hipnotiza uma pessoa, a gente atravessa esse fator crítico e chega no subconsciente. E o subconsciente não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ele só tem informação. Então, quando eu falo, essa camisa amarela vai ficar uma camisa vermelha, ele acessa a região do cérebro responsável por isso e simplesmente traz, né, a informação. Certo? Isso aqui é uma definição de Gerald Kane. Em algum momento, ela vai se deixar de notar. Eu digo assim, vou dar um exemplo. Ela vai se deixar? Sim. Deixa eu explicar. Você acabou de dizer, porque vocês estão
Uhum. Se no momento da hipnose eu estiver fazendo isso, olhando para o senhor, mas não estou prestando atenção, eu estou ouvindo o barulho lá fora. Mesmo assim, será que eu consigo hipnotizar? Não. Depende. Na fase inicial, eu preciso da sua atenção. Depois que você entrou numa coisa chamada loop hipnótico, aí, tipo, se vocês assistirem uns vídeos que eu tenho fazendo hipnose de palco, tem gente que sai, vai no banheiro, volta, atende celular e ele continua no transe hipnótico. Entendeu? Eu só preciso dessa atenção no início da hipnose. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma apresentação, o que é que eu faço? Eu vejo quem está engajado, olhando para mim, curioso, e eu chamo essa pessoa. Aquela pessoa que está lá com a linguagem corporal de me analisando, com descrença, né? Isso aqui. Ou eu não vou hipnotizar ninguém à força. Não tem como hipnotizar alguém contra a sua própria vontade. Ou você quer ou você não quer. Entendeu? Então, esquece essa história que tem como hipnotizar a pessoa sem ela querer. Tranquilo? Só se for uma hipnose não verbal. Aí tem, tá certo? Olha aqui, ó. Dave Elman. Esse aqui foi um cara que revolucionou a medicina com cirurgias com hipnose. Dave Elman, certo? Hipnose é um estado de mente em que a faculdade crítica do ser humano é ignorada e o pensamento seletivo é estabelecido. Ou seja, mais uma vez, a gente ignora o fator crítico. A gente ultrapassa o fator crítico, acessa o subconsciente e joga uma sugestão. E essa sugestão vai se tornar realidade para o cérebro. Tá certo? E aqui, Freud, né, não poderia faltar. Hipnose é uma técnica que ajuda você a se comunicar com o inconsciente, ignorando a mente consciente. Mais uma vez, a gente poderia didaticamente dividir a mente em camadas. A camada mais externa é o consciente. Eu estou analisando e criticando tudo. Aí eu tenho um filtro, que é o fator crítico da mente. Eu atravesso esse fator, eu tenho um subconsciente, onde está todas as nossas informações, as nossas emoções. E depois eu tenho um inconsciente. O inconsciente não serve para a gente que faz hipnose. Porque o inconsciente é o que deixa a gente vivo. Coração batendo, respiração funcionando. Eu quero o subconsciente. E é lá que a hipnose vai acontecer. É fácil acessar esse subconsciente? Sim, muito fácil. Eu poderia usar até agora uma técnica de linguagem de hipnose conversacional e já hipnotizar você sem você perceber. Só o fato de você prestar atenção no que eu estou falando, você já está meio caminho andado, certo? Aí aqui, o que é o estado de hipnose? Veja que eu não chamo transe hipnótico. Na verdade, eu nem gosto dessa palavra. Porque o transe não existe. Como assim? O transe não existe? Não, é uma metáfora. É como durma. Durma. A pessoa não dorme de verdade. Isso é uma metáfora, tá? O estado hipnótico ou transe hipnótico, na verdade, é um estado de consciência onde ela aceita a sugestão de analgesia, uma sugestão de controle de ansiedade, uma sugestão do que for. É o estado necessário para que as coisas aconteçam. Aí a gente chama de transe, tá certo? Isso pode ser acompanhado por alguns fenômenos fisiológicos. Geralmente, quando eu estou hipnotizando a pessoa, ela treme muito a pálpebra, fica aqui tremendo. A temperatura dela pode diminuir um pouquinho, a mão pode ficar gelada. Então, são alguns sinais que a gente diz do transe, tá certo? Aí aqui, alguns mitos. A hipnose dos filmes e desenhos são reais? Não. Esqueça aquilo ali que é pura ficção, tá certo? Só pessoas com mente fraca ou QI baixo são hipnotizáveis. Isso aqui eu montei, isso aqui eu não peguei de internet não. Isso foi coisas que eu vi durante esses 7 anos fazendo hipnose aí pelo mundo, tá certo? Tem gente que acha que quem é hipnotizado é quem é mais vulnerável, quem é mais sensível, quem tem mente fraca. Pelo contrário. Se existissem pessoas de mente fraca, eu teria mais dificuldade ainda de hipnotizar. Eu preciso de uma pessoa concentrada, focada e altamente engajada no processo. Tranquilo? A hipnose é uma lavagem cerebral, coisa do mal. Esqueça isso aí, risque isso da sua vida. Certo? A hipnose manipula a mente das pessoas jamais. Você está no controle o tempo todo. Na hora que você dizer assim, eu quero sair dessa hipnose. Quantas vezes o colega ali já veio fazendo hipnose, o cara, professor, tem que pegar o ônibus. Eu digo, deixa eu encerrar aqui, beleza. Ele está no controle o tempo todo, tá? Eu não vou manipular o paciente tipo se desliga. Tem gente que acha que é assim, que você dá um durma, o paciente apagou, vai para a Nárnia e não sabe mais o que está acontecendo. Sabe qual a diferença de você hipnotizado e você que está aqui agora prestando atenção? Nenhuma. Nenhuma. Você fica nesse mesmo estado, consciente, sabendo tudo que está acontecendo. Né? Tony mostrou até a tabelinha que você está consciente. Existem pessoas mais suscetíveis e menos. Eu não gosto de chamar
de suscetibilidade hipnótica. Eu gosto de dizer que tem pessoas mais permissivas e outras não. Porque qualquer pessoa pode ser hipnotizada, desde que ela queira passar pelo processo. O que é que vai fazer com que uma pessoa não seja permissiva? A crença dela de achar que hipnose é uma coisa do mal, que vai dominar a mente dela e que vai fazer ela contar os segredos da vida dela, porque ou coisa é essa que aparece. O povo, Tony, professor, tem medo de contar segredos. Eu acho que é tanto podre escondido aí. Ele faz, Deus me defenda, vai que eu conto meus podres aqui. E você escuta direto, tá? Então você não conta segredo mesmo sobre hipnose. A hipnose obriga alguém a fazer algo que não queira? Não, você está no controle o tempo todo. Não tem como eu hipnotizar uma pessoa e dizer assim, agora me dê a senha do cartão. Agora, né, não tem como. Assim, Tony, estava fácil, né? O hipnotizado sofre algum desmaio para entrar em transe? Não, ele está consciente o tempo todo. Mas, Bruno, e quando você faz o durma assim, a pessoa cai mole? Na verdade, aquilo é um estado de relaxamento. E ele sabe, ele abaixou a cabeça porque eu disse, olha, quando eu estalar o dedo, você vai abaixar a cabeça e relaxar. Ele só está obedecendo um comando que eu dei. Só que nos vídeos, você não viu eu falando isso. Aí na hora que eu faço assim, durma, a pessoa faz assim, você acha que eu desliguei a pessoa. Não, ela só está obedecendo um comando, tá certo? Corro o risco de alterar minha mente ou ficar em transe para sempre. Tem gente que diz assim, e se eu não voltar, Tony? Aí eu faço assim, não volta mesmo. Voltar de onde? Você continua aqui. Tem gente que acha que vai ficar preso na hipnose. Gente, ficar preso na hipnose é a mesma lógica de você achar que vai ficar preso lendo um livro. O livro é só palavras lá e de repente você está sentindo as emoções do livro. Ou você assistir um filme, uma novela e achar que aquilo é real. Mas você já chorou, não já? Assistindo uma cena de novela? Você já ficou indignado vendo a cena de um filme, mesmo sabendo que tudo aquilo era mentira, não já? Parabéns, você estava hipnotizado. Não já aconteceu isso? Você já chegou em casa, tipo, fechou a porta, aí você deu uns passos e fez. Espera aí, será que eu fechei? E você foi lá conferir do carro. Alguém já fez isso aí? Parabéns, você estava no estado que nós chamamos de hipnose, onde você estava super focado numa coisa e as outras coisas não faziam mais sentido para você. Entendeu? Somente médicos e psicólogos podem fazer hipnose? Não, já falei, qualquer pessoa, inclusive tatuador, qualquer pessoa, tá? Coach. Opa, apertei o botão errado, foi? O paciente fica totalmente inconsciente durante a sessão e não se lembra de nada. Já desmistifiquei. Ele fica consciente e lembra de tudo. Tudo. O paciente fica sobre o domínio do hipnoterapeuta e faz tudo que ele mandar? Não. Há palavras mágicas que induzem imediatamente a pessoa ao transe? Não. Não existe palavra mágica, tá? O que existe é a expectativa do sujeito em relação ao profissional. Por exemplo, quanto mais eu hipnotizo, mais autoridade eu ganho. Tem gente que só olhar para a pessoa, Tony, e eu faço uma indução direta, a pessoa já entra logo. Por quê? Porque ela já assistiu eu hipnotizando centenas de pessoas, só acessando meu Instagram, o meu YouTube, você vai ver literalmente centenas de pessoas hipnotizadas, então ela vai dizer, poxa, o cara é bom no que faz, ele sabe o que está fazendo, eu já vi várias pessoas, então isso me dá autoridade. Então, por exemplo, o Tony, uma das maiores referências da odontologia do planeta, né? Aí, quando você está na mão de Tony, o que acontece? Você vai ser permissivo. Então, o que acontece é isso, a pessoa é mais facilmente hipnotizada por mim, porque eu já tenho uma autoridade. Né? Tony tem um resultado dele porque ele tem uma autoridade. O professor tem um resultado dele porque ele tem uma autoridade. Todos esses anos, hein, professor? 50 anos de sala de aula. Tem autoridade ou não tem? A gente vê que a permissividade... Agora, se você nunca fez um procedimento, nunca mostrou, quem não é visto não é lembrado. Né? Olha aqui, ó. A pessoa revela seus segredos? Não, tá? A pessoa demora a voltar às suas atividades normais? Não, tipo, encerrar a hipnose, a pessoa... Opa, já estou zero. Tá? Uma das coisas mais legais na área de vocês, sabe o que é? Tipo, um canal que minimamente demora quanto tempo? Diga aí. Digamos que foi rápido. Quanto tempo? 1h30. Imagina esse paciente sair com a sensação que esse canal foi 5 minutos, Tony. Ou 2 minutos. Um procedimento que demoraria muito tempo, ele sai com a percepção que foi 2 minutos ou 5 minutos. Isso pode acontecer? Pode. Certo? Inclusive eu já fiz isso já. Olha, a pessoa que tem a mente mais fraca, não, isso aqui já falei.
Na hipnose o paciente vai dormir durante a sessão? Não. Aí o pessoal, mas tu não usa a palavra durma? Na verdade eu falei que esse durma é uma metáfora. Certo? Na verdade, hipnose é uma referência ao deus do sono, hipnos. Porque lá na história da hipnose, se achava que estar em hipnose é estar dormindo. Aí depois tentaram mudar o nome para monoideísmo, que é focar numa ideia só, aí tipo, já tinha se popularizado. Aí ficou hipnose mesmo, certo? Mas ninguém dorme na hipnose. Se o paciente dormir, ele saiu do estado de hipnose. Ou você está dormindo, ou você está em hipnose, ou você está em vigília, certo? A hipnose terapêutica é a mesma coisa que a hipnose de palco? Não. Eu, quando eu vou fazer um show de hipnose, inclusive sexta-feira vai ter um, eu vou hipnotizar as pessoas só para o entretenimento. Não tem nenhum tipo de risco. Agora, a hipnose clínica tem que ter todo um aparato da psicologia e de técnicas de terapia para poder. Hipnose não é terapia. Hipnose não é terapia. Hipnose é uma ferramenta que potencializa 20, 30 vezes a terapia. Você tem que vir, se eu chegar só a hipnotizar a pessoa e falar, agora você vai parar de fumar. Ela não para de fumar. Agora seu vício vai embora. O vício não vai. Eu preciso de uma técnica. E foi um dos motivos que fez Freud largar a hipnose 2 vezes lá atrás. Porque ele queria dar uma sugestão direta. Igual eu faço as brincadeiras com vocês. Agora você vai esquecer seu nome. Você esquece. Só que com pouco tempo o nome volta. Freud queria fazer isso com doenças. Então, isso foi um motivo que Freud largou a hipnose 2 vezes e que, erroneamente, muitos psicólogos tentam argumentar, né? O cara não estuda, ficou preso só aquele mundinho, né? Porque até na faculdade a gente não vê muito sobre hipnose, na psicologia, e geralmente algum psicólogo vai dizer assim, oxe, não, hipnose não presta não, porque Freud largou 2 vezes. Vá procurar o motivo por que Freud largou, porque ele estava usando da maneira errada. Inclusive, antes dele morrer, Tony, Freud fez uma carta dizendo assim, a hipnose era muito boa. Eu que era um péssimo hipnotista. Ele assumiu isso aí. Entendeu? Então não adianta pegar esse argumento lá de trás e querer justificar que a hipnose não funciona. Então, como eu falei para vocês, olha como é que é a mente. A mente, nós temos a mente consciente, nós temos o fator crítico. Para a hipnose funcionar, eu tenho que fazer isso, ó, atravessar. Chego no subconsciente e é aqui que a mágica, no sentido figurado, vai acontecer. É aqui que teu paciente vai parar de sentir dor. É aqui que teu paciente vai controlar uma crise de ansiedade. É aqui que teu paciente vai ser teletransportado para outro local que não é a cadeira odontológica. Mas, Bruno, e essas partes de brincadeira? Dá para usar no consultório também? Sim, com crianças. É excelente para fazer com crianças. E se você tirar um medo de uma criança, uma fobia daquela, para não ver uma criança daquela ali sendo segurada, as crianças amam. Inclusive, as crianças não têm fator crítico. Na verdade, quanto mais velho a gente vai ficando, mais ranzinhos a gente vai ficando. Mais crítico a gente vai ficando. Criança não. Criança já vive no mundo da imaginação. Então é muito mais fácil hipnotizar a criança do que pessoas mais velhas. Porque quanto mais velho, mais crítico a gente vai ficando. Certo? Então, benefícios aqui para vocês. Elimina a tensão e conduz o paciente a um estado de conforto e relaxamento. Gente, o que é uma crise de ansiedade? É uma estimulação do sistema nervoso simpático. A indução hipnótica ativa o sistema nervoso parasimpático. É antagônico, é o oposto que está acontecendo com ela. Uma indução de Devielma, simplesmente a crise de ansiedade dela vai embora praticamente imediatamente, sem falar das outras técnicas terapêuticas. Ressignificação e o controle da ansiedade em um paciente odontofóbico. Eu já fiz isso, eu já retirei uma fobia de seringa em menos de 15 minutos. Ou seja, a pessoa resolveu um problema de anos em menos de 15 minutos. E de uma pessoa muito próxima a nossa, Tony. Acho que você sabe quem é, né? Eu já tinha feito uma hipnose de entretenimento, aproveitei que ela já estava no estado hipnótico e fiz a terapia breve com ela, levei ela para um canto, fiz a terapia e simplesmente está aí. Para contar, tem um vídeo de depoimentos e tudo, certo? Diminuição da ânsia de vômito em procedimentos que causam náusea, certo? É utilizada principalmente como ferramenta de anestesia, evitando os riscos químicos que vocês viram aqui. O excesso de sangramento, bruxismo pode ser utilizado para a questão do bruxismo também, falta de ar, taquicardia. Até, por exemplo, há hábitos relacionados à escovação do dente, você pode dar sugestões para isso também. Evita traumas na primeira consulta, aqui é uma das coisas mais importantes. Pensa assim, se você pega uma criança e essa criança tem um trauma na primeira consulta, esse trauma pode... Freud já dizia o seguinte,
que existem traumas que aconteceram na infância, que fica escondido da nossa mente consciente e que causa sintomas na fase adulta. Talvez aquele paciente, talvez não, certamente aquele paciente odontofóbico, ele teve uma péssima experiência no consultório odontológico. Tipo, alguém segurar, né? Isso ocorre com vacinas e várias outras coisas também, tá certo? Criação de novos hábitos, né? Você vai promover a humanização do atendimento. Ser transportado para um outro ambiente, já falei, sedação local, a adaptação de próteses e aparelhos ortodônticos, que a gente pode eliminar desconfortos, e acelera a recuperação de pacientes. Uma cirurgia feita com hipnose, ele se recupera muito mais rápido do que um paciente que foi feito sem hipnose. Na literatura comprovado. Inclusive, falando de literatura, você deve estar se perguntando, tá, Bruno, se você está falando aí realmente tem fundamento? Tá aqui, ó, artigos, se você quiser. Eu tenho um arsenal de artigos, só que aqui eu botei só alguns só para você ver, né? Uma revisão sistemática, aqui, confirmar a eficácia do uso da hipnose para o controle da dor. Então, são vários e vários artigos aqui, tudo, ó, comprovando. Eu posso deixar esse slide para vocês depois, a questão da ferramenta. E uma coisa aqui para vocês, vem novidades por aí, certo? Para essa área de vocês, que você tem interesse em aprender sobre a hipnose clínica na área odontológica. E para encerrar, tá? Não encerrou não, tá? Eu queria fazer só uma coisa aqui para vocês. Eu queria fazer uma breve demonstração aqui com vocês. Você já sabe que eu não vou manipular sua mente, dominar, não vou fazer nada contra a sua ética, sua vontade pessoal. E que alguns alunos aqui já viram eu fazendo na sala de aula, na demonstração do outro professor, né? Hipnotizei 5 alunos de cada turma e funcionou a anestesia hipnótica perfeitamente. E eu queria que vocês dessem a oportunidade de, se você quiser vir aqui, eu não vou nem forçar, se você quiser vir aqui e passar pela experiência, vai ser show, certo? Fazer o seguinte, o pessoal fica assim com medo, vem cá tu, vem cá. Fazer assim, o pessoal fica com medo, eu chamo. Certo? Tem mais alguém ou quer que eu chame? Vocês estão com medo, é sério? Não, nada, essa festa vai ter. Pode deixar. Deixa eu ver se esse negócio assim. Por aí. Ok? Tá vibrando ali. Tem alguém aqui que já foi? Já passou antes comigo? Vinícius, já foi. Vem cá, Vinícius. Chega. Ah, tu precisa ir? Nessa hora todo mundo precisa ir, né? E aí? Cuidado, né? Tudo bom? Senhor. Então, olha só. Antes disso, eu só queria... Vem cá pra cá. Verificar se vocês estão conectados comigo, né? Porque, assim, uma das coisas que vocês vão fazer quando aplicar algum procedimento com hipnose no seu paciente, tem uma etapa chamada pre-talk. O que é um pre-talk? É ter uma conversa prévia antes de fazer hipnose. Você não chega no paciente e diga, vou te hipnotizar, abra a boca. Nem é assim que funciona. Você tem uma conversa prévia onde você vai explicar o que é hipnose, o que não é, e verificar se ele está engajado com você. Então, eu só quero ver se vocês estão conectados comigo. Pode ser? Tranquilo? Beleza, solta as mãos, deixa livre, né? Esconder as mãos é um sinal de não verbal, que a gente está tenso, né? Então, deixa as mãos livres. Olha só, fecha os olhos, fecha os olhos. Eu quero ver se vocês estão conectados comigo. Eu vou tocar em vocês, tá? Respeitosamente, em algum local de vocês. Se você sentir esse toque, não fale nada, guarde para você. Certo? Só no momento exato que eu perguntar, você responde. Tudo bem? Fecha os olhos. Isso. Quem sentiu esse toque, levante sua mão direita. Pode deixar só a mão assim, ó, a mão aberta assim. Isso. Muito bem. Sentiram o toque, não foi? Pode abaixar a mão. Agora. Levanta a mão direita e aponte com os dedos. Quantos toques foi que você sentiu? Muito bem. Pode abaixar a mão. Aponta o local que você sentiu esse toque. Muito bem. Pode abrir os olhos. Tranquilo, é isso. Certo? Agora, olha só. Preste atenção nisso aqui. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Sem brechar, tá? Olha lá. Quem sentiu esse toque, levanta a mão direita. Pode abaixar. Levanta a mão direita e aponta com os dedos. Quantos toques foi que você sentiu? Pode abaixar.
Coloca a mão no local que você sentiu esse toque. Pode abrir os olhos. Talvez vocês não entenderam muito o que aconteceu aqui não, mas o pessoal viu uma coisa bem... Todo mundo rindo. Na verdade, deixa eu fazer só uma pergunta para vocês. Eu toquei em você ou em você? Em mim. Palma para eles, gente. Eles. Senta ali agora. Show. Não, vem cá. Vem cá. Ó. A pessoa que já passou por hipnose uma vez, ela entra mais rápido. Porque ela já sabe o caminho. Certo? Olha, uma coisa para vocês se ligarem com os pacientes de vocês. A hipnose é um processo de aprendizado. Ela aprende a entrar no estado hipnótico. Quem já passou uma vez por esse estado hipnótico, ela entra mais rapidamente, certo? Então, eu quero fazer aqui uma demonstração com um colega. Pode ser? Sim. Você quer? Sim. Passar pela experiência? Ótimo. Não pode ser com casaco mesmo, tá bom? Eu quero só que você coloque a mão aqui em cima. Isso, muito bem. Eu quero que você faça a força para baixo. Mantenha as pernas equilibradas todo o tempo, tá? E olhe para um ponto fixo aqui para mim. Pode empurrar a mão para baixo. Em algum momento eu vou falar a palavra durma. Com as pernas bem equilibradas, você vai entrar no estado de relaxamento bem profundo, tá certo? 5, 4, 3, durma. Isso, relaxa. Isso, bem tranquilo, bem relaxado, bem equilibrado. Muito bem. Você já conhece esse estado, você sabe o quanto a hipnose é maravilhosa e o quanto você se divertiu com sua própria imaginação. Hipnose é um autoconhecimento. Muito bem, eu quero que você simplesmente imagine uma escadinha que tem 5 degraus apenas. E eu vou descer esses 5 degraus com vocês. Com você. Descendo para o quarto e você vai ficando mais profundo. 3, mais relaxado. Isso. Quanto mais eu movimento seu braço, mais você entra mais profundo e relaxado nessa experiência. 2, mais profundo. 1. Eu quero que você mentalize uma porta de elevador na sua frente. Consegue imaginar uma porta bem bonita, prateada? Consegue? Imagine um botão do elevador e você vai apertar e essa porta vai abrir. Isso, muito bem. E nós vamos entrar nesse elevador. A gente consegue ver todo o espelho do elevador. E eu quero agora que você olhe para o lado e mentalize alguns botões. Você vai apertar esse botão, a porta vai fechar e a gente vai subir de elevador. Isso. A porta fechou. Olha a pressão do elevador. 1, subindo 2, subindo 3, subindo 4, subindo 5. Isso. A partir de agora, tudo que eu falo se torna verdade absoluta. Não porque eu quero, mas porque você quer passar pela experiência. É por isso que você está aqui. Você sabe o quanto é incrível sua imaginação, o quanto sua mente é capaz de fazer. Em algum momento eu vou pedir para você abrir os olhos e você vai abrir e fechar ele rapidamente, tá? Pode abrir, fecha, isso, mais profundo. Isso, vai ficando mais relaxado. Mais uma vez, abre os olhos, fecha os olhos, isso, mais profundo. Só mais uma vez, abre os olhos, fecha os olhos, isso, muito bem. Pernas bem equilibradas. Dessa vez eu vou pedir para você abrir os olhos, mas quando eu falar a palavra durma, você simplesmente volta para esse estado de relaxamento 10 vezes mais. Pode abrir os olhos. Durma, isso, relaxe. Muito bem. A partir de agora, simplesmente eu quero que você imagine um quadro de sala de aula. E nesse quadro tem seu nome. Quero que você apague esse nome. Até ele sumir. Sumiu? Muito bem. Quando você abrir os olhos, você sabe o nome de todos aqui, menos esse nome. 3, 2, 1, pode abrir os olhos. Me diga uma coisa, o relaxamento que dá, é gostoso ou não é? É um estado que não existe ansiedade. Você só foca no atual presente, não é isso? Meu nome é? Bruno. O teu qual era? Você tem, né? Você tem quantos anos? 26. 26 anos carregando o próprio nome. Qual era o seu nome? O que foi que aconteceu? Não sai? Coloca o dedo aqui assim. Vou colocar seu nome na ponta do dedo. Se você toca na testa e deixa o dedo na testa, o nome volta. Se você tira o dedo da testa, o nome vai embora. Ele já entrou numa coisa que nós chamamos de loop hipnótico. Eu já consegui vencer o fator crítico da mente. Ele, mesmo sabendo que tudo que está acontecendo, ele até sabe o nome dele, mas quando ele tenta falar, não vem, não é isso a sensação? Pois é, coloca o dedo na testa, aí o nome volta, e quando você tira, o nome some de novo. Fala aí, vá, toque. Seu nome é? Arthur. Arthur de quê? Alves Mota. Alves Mota, né? E agora, qual é o nome?
Então, na verdade, tudo que o hipnólogo sugestiona e que esteja dentro da ética dele, ele aceita. Lógico, se eu falar agora para você, agora você vai tirar a roupa e vai ficar pelado aqui. Lógico que ele não vai aceitar a sugestão. A mente dele bloqueia. Então, não pense que a mente da gente é a casa de manjoana, que é bagunça, não. Agora, por exemplo, a experiência, eu grudar ele, é uma coisa que não vai fazer mal para ele, ele não vai se sentir, meu Deus, né, fiquei grudado, né? Mas, olha, você tenta dar um passo para frente e não vai. Tenta dar um passo para frente. Foi o que aconteceu? Não consigo. Não consegue? Não. Pois é. Então, enquanto eu estiver dando sugestões que a mente dele aceitar como ético, ele vai aceitar. Eu estou mostrando isso aqui, são algumas coisas que eu faço em hipnose de entretenimento, tá? Então, olha só, fecha os olhos, durma. Isso, muito bem. A partir de agora, quando você olhar para Tony vai estar tão engraçado que você não consegue parar de rir olhando para Tony. Simplesmente, Tony tá, sei lá, tá faltando uns dentes da boca, tá com o cabelo todo esquisito, a roupa dele, sei não. A mente vai trazer algo muito engraçado. 3, 2, 1, abre os olhos. Para mim, tranquilo? É uma experiência boa, né? Sim. E os colegas aqui, como é que estão? Tudo bem. Tudo bem? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que está acontecendo? Como é que ele tá? Descrevendo ali. O cabelo dele tá tudo assim. Fala aí, vai no microfone. O cabelo. Mas tá como o cabelo dele? Diga aí. Todo espetadão. Espetadão. A roupa dele, não sei, a cor da roupa dele tá engraçado, não sei. É muito engraçado isso, né? Tá, beleza. Olha só, olha pra cá. Durma. Isso, relaxa. Muito bem. Agora o professor, ele está completamente normal. Isso, muito bem. Agora, só que você, quando abrir os olhos, você percebe que eu estou fedendo muito. Eu estou faz, sei lá, uns 3 meses sem tomar banho. E eu estou fedendo um bocado. 3, 2, 1, abre os olhos. E aí, o professor tá engraçado, não tá? Hã? O professor tá engraçado, não tá? O professor não tá engraçado? Tá elegante. Tá elegante, né? Sim, o pessoal quer tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto nós dois? Uhum. O que foi? Hã? Nada, não. O que foi? Gostou do perfume? Que perfume? Do que eu tô usando? É perfume? É perfume. Foi minha esposa que deu, pô. Tua esposa? Sim. Ó, se liga. Não, já tô sentindo já. Já tô sentindo. Tá sentindo? Tô. É cheio de quê? Diz aí. Não queira nem saber. Tá ruim? Tá. Tá. E quando eu estalo o dedo, eu estou com o perfume mais cheiroso do planeta. E aí, tá gostando da experiência? Tô. E aí, ó. Bom, Bom? É um perfume doce ou amadeirado? madeirado. Amadeirado, né? Beleza. Deixa eu colocar o microfone aqui. Olha só, olha pra cá. Fazer o seguinte. A anestesia vai vir agora. Ó, me dá aí tua mão. Olha pra cá. Olha o ponto fixo. Fecha a mão, toca na sua testa. Você vai acreditar de relaxamento. 3, 2, 1. Isso, relaxa. A partir de agora, eu estou com uma pomadinha hipnótica. Ela simplesmente é uma pomada mais forte do planeta. Não tem uma medicação química que chegue ao poder dessa pomada hipnótica. E simplesmente eu vou passar essa pomada hipnótica aqui no seu braço. Estou passando agora. E se o efeito dela é muito mais rápido que qualquer anestésico químico. E o braço vai ficando completamente dormente. Isso. Totalmente dormente. Sem nenhum efeito colateral. Isso é o que é mais legal. Nesse braço você não sente mais nenhum tipo de desconforto. Nesse outro, não foi anestesiado. Você sente tudo. Muito bem. De olhos fechados ainda. Um voluntário aqui, por favor. Vem cá, qualquer pessoa. Belisca ele. Pode beliscar forte. Agora, belisque de leve no outro braço. Sentiu? Belisca um pouquinho mais forte aí nesse braço. Sentiu?
Agora belisca aqui, muito forte nesse braço. Ele não sente. Ou seja, nesse estado aqui, eu já poderia fazer uma incisão. Como ele está nesse estado de hipnose, é zero ansiedade. Isso é o que é legal. Porque geralmente o paciente está fazendo o procedimento, o nível de ansiedade dele vai para cima. De 0 a 10, quanto está a ansiedade? Existe ansiedade? Sejam sinceros para o pessoal. Zero ansiedade. Esse é o benefício da hipnodontia. Um paciente, onde você vai fazer um procedimento, pense o seguinte: quanto mais ansioso, mais o coração vai bombear sangue, mais sangue vai ser distribuído, mais hemorragia ele vai ter. Aqui ele está zero ansiedade. Controle de qualquer tipo de fobia. E ainda anestesiado. Eu vou arrancar os cabelos dele aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele não sente. Aí você me pergunta, por que eu não deixei ela morder ele? Porque eu vou tirar ele do estado hipnótico e no final ele vai ficar com a marca da mordida que pode reaccionar. Lógico, os micro-organismos estão aí, tá? Eu não sou Deus não, também não. Então, eu só mostrei para vocês que isso pode ser feito pontualmente, por exemplo. Se ele fosse fazer uma tatuagem aqui, ele não sentiria dor. Por exemplo, muita gente borra o traçado da tatuagem porque sente uma dor e puxa o braço. Então veja que a aplicabilidade pode ser grande. A partir de agora, tá, a sensibilidade vai voltando, mas você não sente nenhum tipo de desconforto nesse beliscão. Vai voltando. 5, 4, 3, 2, 1, voltou. Tá sentindo agora? Isso. Tá tranquilo? Tranquilo? Beleza. Olha só, a última sugestão, só pra gente dar tchau aí pro pessoal, tá? Olha pra cá, pra minha mão. Olha pra cá. Durma. Isso, relaxa. O máximo que puder. Me diga quem é um artista famoso que você super queria conhecer. Qualquer um. John Mayer. É um guitarrista ele, né? John Mayer. Isso. Fica lá na porta. Lá na porta, fica ali na porta. Ali na porta, isso. Muito bem. Não, escondido mesmo. Isso. Você vai entrar. Olha só. Esquecendo tudo que eu falei. A partir de agora, quem está vindo aqui na apresentação da faculdade é John Mayer. Aquele guitarrista que você ama demais, que você super queria conhecer. Eu quero que você vá prestando atenção nos detalhes da roupa dele, do cabelo dele, da fala dele, do jeito dele. E o mais legal é que ele fala em português. E ele vai vir aqui e você vai poder tirar uma foto com ele, vai ser super da hora. 3, 2, 1, abre os olhos. Cara, hoje a palestra está sendo massa demais, né? Até gente famosa está vindo aqui. Ô, John! Conhece esse cara ali? Não! Vem cá. John Mayer. Não. É ele! É ele! Vai, dá um abraço nele, meu irmão. Palmas pra ele, gente. É muito fã dele. Me diz como é que tá a roupa dele. Tava camisa azul, calça meio marrom. Marrom? E o sapato, que cor é? Preto. Preto. Ou seja, nesse estado, o que é que está acontecendo? Ele está no estado mais profundo de hipnose, que chama alucinação. Ele já alterou toda a sua percepção de realidade. Qual é a cor desse sapato aí? Preto. Qual é a calça? Marrom. Se eu pegar, por exemplo, olha só. John, fica aí, visto, John. Qual a bebida que tu mais gosta? Coca. Oxa, uma coquinha geladinha aqui, gente. Meu Deus. Uma coquinha geladinha. O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Toma um gole. Qual é a cor desse líquido? Veja aqui, olha a surpresa para ele. Lógico que é preto, né? Estamos aqui um golinho de uma coquinha com gás e tudo. Tá bom? Isso aqui é o quê? Coca-Cola. Legal. Pronto, deixa eu botar aqui sua coquinha. E John vai ter que ir agora, né, John? Valeu pela presença. Peraí, pega aqui, John, essa guitarra. Segura aqui a guitarra, John. Toca aí, vai.
Top, de verdade. Eu vivi pra ver isso aí. Caramba. Gostou mesmo? Muito. De 0 a 10, o quanto isso te trouxe felicidade? Nossa, muito felicidade. Muito, 10, né? com certeza. Isso. Valeu, John. Valeu. Vou botar sua guitarra aqui. Beleza. Vai lá. Isso. Agora eu vou encerrar, tá? Olha pra cá. Durma. Isso. Esse processo agora se chama emersão, que é tirar ele do estado hipnótico. Se o hipnólogo morresse aqui na frente, ele sairia desse estado sozinho. Então não tem essa história de ficar preso, tá? Vou contar de 1 até 5. No 5 você vai abrir os olhos, somente no 5, se lembrando de tudo, ou melhor, esquecendo que foi hipnotizado. Quando você sentar na cadeira ali, aí você se lembra automaticamente. Você nem sabe o que é que você está fazendo aqui em cima. Quando você sentar na cadeira, você lembra que foi hipnotizado e você vai se sentir muito bem e vai curtir demais a experiência, se lembrando de tudo. Isso. Mas antes eu quero te dar um presente. Por que você está aqui passando essa experiência? Eu quero que você se lembre de um dia, isso já é a parte terapêutica. Isso eu faço só em clínica, tá? Mas eu estou mostrando para vocês o que é que eu posso fazer na clínica. Você consegue se lembrar um dia que você estava super feliz, super animado, super concentrado, sim ou não? Sim, consegue? Eu vou tocar no seu ombro, eu quero que você deixe, fique bem equilibrado. Eu quero que você deixe esse momento bem vivo dentro de você, como se você estivesse vivendo novamente esse momento feliz. Agora. Isso. É bom? É bom? E essa sensação vem aqui para a mão. E eu quero que você feche essa mão. Isso aqui é um gatilho que eu estou colocando para você. Toda vez que você estiver triste, desanimado, pensando em desistir, com algum problema, tensão de prova, qualquer coisa que te tire do controle, você simplesmente vai fechar a mão, se lembrar do dia de hoje, que esse gatilho vai acionar essa mesma sensação. Aperte e fica mais forte. Isso. É gostoso? Aperte e fica mais forte. Isso. Esse é um presente hipnótico que eu vou deixar para você e que você vai levar para casa, só porque eu sempre dou um presente para quem participa. Certo? Então, eu vou contar de 1 até 5. No 5, você vai esquecer que foi hipnotizado, mas o presente continua com você. 1, todas as sugestões de brincadeira vão embora. 2, se sentindo super bem. 0, ansiedade. 3, amando a experiência. 4, esquecendo que foi hipnotizado. Quando sentar, você lembra de tudo. 5, pode abrir os olhos. E aí, gostou da palestra que teve hoje aqui? Gostou? Vinha fazer o que aqui mesmo? Me chamou pra cá. Ah, eu chamei, não foi? Sim, vamos fazer a experiência com hipnose? Vamos? Vamos? Bora. Mas tu já foi hipnotizado? Não. Tu já foi hipnotizado agora, rapaz. Todo mundo viu aqui. Acabei de chegar. Ah, então senta ali, vá. Vou começar a palestra agora. Senta lá, vá, senta lá. Depois ele com aquela sensação, pô, o cara me chamou e não fez nada. Senta lá, senta lá. Quando você sentar, eu começo a palestra aqui, tá? Beleza? Isso se chama sugestão pós-hipnótica. Ó. Ei, fica em pé. Ó. Tá lembrando de alguma coisa? Não? Tá, beleza. Ó, o que é que eu posso fazer? Dar uma sugestão pós-hipnótica para acontecer depois da hipnose. Senta aí. Palma para ele, gente. Gente, era isso, tá? O que nós tínhamos para hoje. Agradecer ao professor Tony pela confiança mais uma vez, o professor também aqui. E juntamente, né, essas informações que foram trazidas aqui da parte medicamentosa, do óxido nitroso e da hipnoterapia, espero que vocês possam uni-las e usar cada uma conforme a sua finalidade. Certo? Muito obrigado pela presença de vocês.